André Wittoub. Estamos em pleno primeiro dia, né, das cabanas, desde ontem, né, na verdade, ao pôr do sol, o que significa que estamos no 7º mês, conforme eu escrevi ontem, né? Se estivermos no ano de 6.999, eu não preciso nem explicar o que pode acontecer. Eu hoje vou falar a respeito, né, de deserção e de desertores, tá? Deixa eu tirar o óculos que eu não vou ler nada, porque o próximo passo agora que nós vamos observar, né, será justamente pessoas, né, em desespero, buscando formas para poder sair debaixo dessas pedras que vão cair, certo? Bom, eu creio que todos sabem o que significa, né? Deserção, desertor, tá? Isso ocorre em todos, né, vamos dizer assim, em todas as fatias, né, do sistema. Nós podemos perceber que nunca nós podemos estar sem olhar para trás, nunca nós podemos estar sem observar o que ocorre em volta. E existem pessoas, né, assim, por exemplo, no tempo, né, de evangelhos, no 5º, 6º século da era comum, ele era um centurião que saía, né, com seus 100 homens para procurar casas de hebreus no Shabat, porque eles sabiam que, como é proibido cozinhar no Shabat, ele sabia, né, que se ele andasse pelos campos, lá pelas fazendas e tal, que ele iria encontrar casas, né, que não estariam fazendo fumaça, né, na chaminé. Então ele chegava lá com seus 100 homens, rodeava a casa, tirava todo mundo de dentro. E se constatasse que eram realmente, né, pessoas hebreias, né, eles forçavam as pessoas, né, outras eles matavam, pelo simples fato delas não aceitarem a fé católico-apostólica romana, tá? Com todas as suas mentiras. E nós sabemos pela história que existiram muitos, né, que acabaram se entregando a isso, para se manter vivo. Por isso que o Mashiach diz, né, quem quiser se manter vivo, vai morrer. E quem morrer pela palavra, ou seja, pelo Pai, viverá para sempre. Percebem? Nós temos visto, né, um aumento de publicidades pela internet. Ora, médicos, né, que só falam contra os laboratórios, contra os remédios, e dizendo que pesquisou 20 anos e descobriu a fórmula, né, mágica de curar toda espécie de doenças aí, né, assim, não um, mas cada um no seu ramo. Isso está acontecendo o tempo todo. Eu que sou mais velho, então eu estava já adulto nos anos 70, rolou muito, né, essa coisa que a gente até chamava de natureba. Ou seja, de meter o pau no sistema, meter o pau nas farmácias, meter o pau
nas indústrias alimentares, né? E dizer que tínhamos que comer comida natural. Mas nós temos que observar que, na verdade, hoje você dizer que você come comida natural só se você planta. Se você for comer carne, só se você tiver uma criaçãozinha de gado. Se você for tomar leite, só se você tiver algumas vacas. Enfim, tudo hoje é poluído. Tudo hoje está podre, né? Por exemplo, aqui onde eu moro. Aqui onde eu moro, a água é de um lago. Eu descobri esses dias, até fiz um vídeo. Se der, eu coloco no final desse aqui para vocês verem o lago. Então o que acontece? Esse lago é lindo, né? Eu só não cheguei na beira dele porque eu tô já velho, né? E eu tenho caído assim muito fácil. Minhas pernas são fracas. Mas filmei, né? Eu tinha levado o cavalo para passear, que eu chamo de cachorrinho, né? E filmei o lago. O lago é lindo. O lago é assim, ele tem alga, né, sobre todo ele quase, né? E como eu já fui, né, piscicultor, eu sei que a alga, ela filtra toda impureza da água, ok? Só que ontem ou anteontem, minha esposa estava me falando que a água da torneira da cozinha, né, que é uma torneira bonita, boa, não é uma torneira que esteja velha, é novinha, e que ela estava entupindo, e que ela abriu, porque ela é daquelas torneiras que você aperta um negocinho, ela vira chuveirinho, você aperta outro negocinho, ela fica uma única água, né, caindo. Não sei como explicar isso agora, nem estou a fim de ficar pensando nisso. Tem coisas mais importantes. Então, o que ocorre? Ela abriu e dentro ela falou que tem uma série de filtrinhos, de coisinhas, né? E ela desmontou e achou, né, assim, tipo insetos, coisinhas, né, que ficaram naquele pré-filtro ali, né? A água vem lá do lago. Lago dá inseto, é claro. Agora, eu já vivi num lugar onde a água era natural também, e eu pegava um galão de 20 litros, que não tinha encanamento, isso nos anos 70, na Bahia, para ser mais exato, né, na Real da Ajuda, Porto Seguro, e eu carregava um galão de 20 litros com aquela água até minha casa, e era o que nós bebíamos, o que usávamos para lavar louça, para fazer comida, enfim. E eu nunca percebi nada. Era uma água cristalina. Então dizer hoje que nós temos uma água cristalina e querer dizer que isso significa que ela é pura é mentira. Assim como é mentira que está acabando a água do planeta, né? Se você estuda um pouco, se você escuta um pouco de vídeos, né, pelo YouTube sobre o assunto, você vai ver que o planeta é terra, planeta, água, né? E isso não mudou. A minha esposa sempre diz, né, tá bom, tá acabando a água, para onde está indo a água? Porque se a água é absorvida pelo calor do sol, virando vapor, ela forma nuvens, que depois vão chover em algum lugar. Então a água
não vai embora. Ela pode secar num lugar, mas ela está em outro. Entendem? Mas voltando então. Então essas pessoas, né, as quais evangelhos persuadia, né, a abandonarem sua fé, inclusive muitos daqueles que abandonaram acabavam por entregar outros. Ali naquela casa também moram pessoas do povo. Quando Mashiach disse, né, que os verdadeiros inimigos do homem estariam dentro de sua casa, ele não quis dizer apenas pai, mãe, irmão, irmã, embora ele tenha citado esses, né? Mas também como vizinhos, como tudo isso aí, entendeu? E eu estou falando não de vizinho evangélico, de vizinho sei lá o quê. Eu estou falando de pessoas que se dizem da fé. Nós temos que observar que a cada dia que passa, com certeza, essa bagunça que virou o mundo, eles estão falando muito, né, em prender os padres, em fechar as igrejas evangélicas, em não sei o quê. Até sinagogas eu já ouvi falar que estão querendo fechar. Tudo bem, eu digo até, não porque eu acho que a sinagoga é superior a uma qualquer outra igrejola. Na palavra não diz que as pessoas têm que inventar um local específico para se juntar e louvar ao Criador. Então qualquer lugar que é para isso é coisa do homem. E geralmente, por ser do homem, acaba sendo algo comercial, ou seja, a pessoa utiliza aquilo para ganhar muito dinheiro. Muito. E não ensina nada, porque eles não sabem. Então o que acontece? Hoje, eu estou vivendo uma época, observando uma época, em que você, ao contrário do que eu pregava há algum tempo, 2, 3 anos atrás, a gente não tem que ir para cima. A gente tem que ficar quieto, observando o que acontece. Primeiro porque assim nós vamos estar descobrindo quem é quem. Quem joga em que time. Assim nós vamos estar mantendo nossa família segura. Sabe, se você muda para um outro país, tudo bem que hoje todos os países do mundo estão com problemas sérios, né? Veja a Europa vai sumir, por quê? Porque não tem mais energia. A culpa sempre é do Rei do Sul. Né? Porque os Estados Unidos estão sempre arrumando encrenca para ter poder. Eles fazem isso porque isso está no plano do Pai, isso está na profecia. Basta você ler Daniel que você vai sacar. Ou não, se o Pai não te der a ver. Então, nós temos que ter muito cuidado. Por exemplo, se você está num local e surge um evangelho da vida, né, e você passa a mudar a sua fé, ou pelo menos fingir que está mudando e segui-lo, você, além de estar salvando a própria vida, que o Mashiach disse, quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Como você estará sendo um covarde?
E o Mashiach disse que nós fôssemos inofensivos como uma pomba, mas astutos como a serpente. Observe, nós temos que estar sempre ligados em tudo. Sabe, é inconcebível uma pessoa dizer-se servo de Yahweh e ela não estar ligada no que está acontecendo em volta. Muitas vezes nem sequer ligado naquilo que acontece com ela. O Mashiach também disse, viva cada dia ao seu dia, basta cada dia o seu mal. Claro, nós não sabemos nem se vamos estar vivos amanhã. Então, aquelas pessoas, né, que se entregaram a evangelhos, que é por causa do nome dele que surgiu na Bíblia, Evangelho de Mateus, Evangelho de não sei quem, Evangelho de não sei quem lá, né? Por quê? Porque aquelas pessoas começaram a segui-lo. Porque ele ia ensinando o catolicismo, ele ia falando das práticas e da fé do catolicismo. E assim ele ia arrebanhando pessoas. E essas pessoas que o seguiam, eles as chamavam de evangélicos. Então você vê hoje tanta gente batendo com a mão no peito, dizendo eu sou evangélico. Na verdade ele está dizendo eu sou um desertor. Não da Igreja Católica Apostólica Romana, mas um desertor do Pai. E se uma pessoa é desertora do Pai, ela não deixa de estar sob o comando do Pai, porque ninguém vive sem estar debaixo da vontade do Pai. Mas a vontade do Pai hoje é terminar o segundo estágio, né, da criação, o segundo estágio do plano dele. E nesse estágio, ele se utiliza de homens e mulheres para nos ferrarem. Observem, se você nunca parou para pensar nisso, por que tem o joio? Veja bem, o Mashiach disse, muitos chamados, poucos escolhidos. Por que muitos chamados então? Porque quando o Pai chama alguém, ele passa a ensinar. Para uns mais, para outros menos. E esses que aprendem menos só falam asneiras. Então, para o povo do mundo, desse sistema, aqueles que são trigo, aqueles que estão recebendo a dose diária, né, vamos dizer, com força total, com aquilo que é necessário para que ele possa se manter íntegro, ele não é visto. Porque o joio, como está escrito na parábola, ele é igual ao trigo. Com uma exceção, o joio não dá semente, não dá o trigo, né? Então, quando chega a partir do momento, por isso que o dono da terra diz na parábola, né? Não, espera crescer, porque aí vocês podem arrancar o joio sem arrancar junto o trigo. Então, observem, até um certo tamanho, os dois são idênticos. Por quê? Porque foram chamados pelo mesmo Criador. Porque é dado a eles os mesmos ensinos. Claro que, como eu disse, com densidades diferentes. Mas esse joio que fica, né, na verdade, acaba ficando como um muro entre o sistema e o trigo, porque o trigo, conforme ele começa
a dar semente, ele enverga. Então ele fica mais baixo do que o joio. Não é visto. É escondido. Só que a cada dia que passa, mais joio está caindo. E o Mashiach diz que chegará o dia em que o trigo resplandecerá. Então aí a perseguição não vai ser contra o Zezinho da Assembleia de Deus, não vai ser contra, sei lá, qualquer seguidor aí de falso profeta. Não, eles vão identificar as pessoas que realmente têm ligação com o Pai. E quando eles descobrirem que eles serão aniquilados, eles vão cair de pau em cima da gente. Então observem, onde eu moro hoje, nem meu pai e minha mãe sabem onde fica. Não porque eu tema que eles me entreguem, porque eles não são seguidores de Yahweh. Eles são católicos que nem vão à igreja. Mas para defendê-los de algum mal. Porque se de repente começam a investigar a minha pessoa e ligam a eles como filho, eles podem fazer qualquer coisa com eles para descobrir onde eu estou. Embora hoje, né, com a internet, com o Google, com tudo isso, é meio difícil você não ser as pessoas, essas indústrias, né, da internet, de tudo isso, não saberem onde você está. As autoridades, né? Mas é uma forma de você estar no mundo, mas não ser dele. Eu digo desertores porque, por exemplo, no tempo de evangelhos, aqueles que abandonaram a fé, né, na palavra de Yahweh, para salvar a sua vida, além deles terem entregue a outras pessoas, com certeza, eles se tornaram pessoas, vamos dizer assim, não gratas, né? Pessoas que não mereciam mais o galardão. E como elas passaram a ter uma outra fé, um outro objetivo de vida, tudo diferente, e se misturaram aos gentios, eles estavam no mundo. Não estar no... Veja, quando o Mashiach fala, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ele está falando justamente isso. E as pessoas que se dizem servos de Yahweh, chamados e bababá escolhido, que eu não conheço ninguém escolhido, nem eu mesmo, porque ninguém sabe. Eu sei de Daniel, porque está escrito, ele já está escolhido. Eu sei de Hamashia, porque ele até ressuscitou. Então, o tema, né, de hoje, que é tanto aquele, né, que deserda, né, ou o desertor, é um perigo. É muito mais perigoso do que alguém que tenha uma fé diferente da sua. Entendem? Então, preste muita atenção em quem está a seu lado e quem não está. Aqueles que não estão, trate-os
como pessoas. Porque nós estamos no mundo, nós ainda temos que ir ao supermercado, nós ainda temos que comer, nós ainda temos que pagar aluguel, nós ainda temos que fazer tudo isso. Mas na hora em que começar a perseguição, não, sabe, prender padre, isso aí é para demonstrar o que vai acontecer logo. Mas na verdade eles estão fazendo isso porque eles encaram a Igreja Católica como, vamos dizer, um império que tem poder. Eles encaram a Igreja Evangélica como um império também. E encaram o judaísmo, né, como uma instituição que também é um império. Agora, nós, que falamos de Arro, que tentamos nos isolar das práticas mundanas, eles nem sabem. E podem ter certeza de uma coisa: a porta já fechou, sim. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, já era. Bom, meu recado para hoje é este. Eu espero que alguém entenda o que eu quero dizer. Quando o Mashiach disse, e então, quando o joio for arrancado, o trigo resplandecerá. Isso não significa que o trigo será elevado ou que o trigo será exaltado. Isso significa que o trigo vai ser visto. Como é que você se sentiria se você achasse que você é um religioso e que você... tem uns que até acham que Hamashiach vem 2 vezes, vem uma vez para tirar eles do meio dessa confusão. Eles se esquecem que Hamashiach disse lá em Matitiahu, no capítulo 24, sobre a grande aflição, coisas que nunca ocorreram e jamais ocorrerão. E que se aqueles dias não fossem abreviados, não é isso? Não sobraria nem os escolhidos. Então alguém que diz que vai ser arrebatado, seguindo aquela crença vulgar e anátema, na verdade ele não para pensar que então ele não é escolhido. Porque o escolhido estará até o fim aqui. Até morto, mas estará. Então é isso, meus irmãos. Eu agradeço a vocês. Espero que tenham mais 6 dias de cabanas, com tranquilidade. E sinceramente eu desejo o bem a todos. Eu só desejo o mal a quem me deseja o mal. Como está escrito em Apocalipse, com aquele cálice que te deram para beber, lhes envolva em dor. Então, shalom. Daqui a pouco vai escurecer, Laila Tov. Que a paz esteja com todos vocês, a paz verdadeira, a paz de Arro, aquela que te deixa realmente aguardando e observando, ou orando e vigiando, como disse o Mashiach. Shalom.